Estando efetivamente na Embrapa, colabora desde 2013 como professor e orientador do Programa de Mestrado Profissional em Computação Aplicada, da Facom, na linha de pesquisa em Agricultura e Pecuária Digital. Atualmente é supervisor de desenvolvimento de ativos digitais da Embrapa, junto à gerência executiva de TI. E na última década tem atuado no desenvolvimento de soluções de computação aplicada à agricultura e, mais especificamente, à cadeia produtiva de carne bovina, entrando então na pecuária digital. Recebam com uma salva de palmas Camilo Carromeu. Como vai, Camilo? Seja muito bem-vindo, o espaço é teu. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema, né, que são tecnologias digitais e conectividade como motor da transformação do agro. E eu vou falar com um pouco mais de foco sobre duas iniciativas principais, que é o ecossistema, né, que a gente chama de Smart Livestock, e a plataforma Embrapa.io, né, que é uma plataforma que a gente vem desenvolvendo dentro da Embrapa. Então, primeiro, gente, eu queria falar um pouco sobre os desafios, né, que se apresentam aí na parte de produção de alimentos de forma geral, né? A nossa população ela vem crescendo, né, de forma sistêmica aí. Então a gente teve há 30 anos atrás a gente tinha uma população na casa dos 5 bilhões de habitantes. Hoje ela já está na casa dos 8 bilhões e a previsão, né, daqui a 30 anos é a gente chegar a 10 bilhões, né? Então a gente tem uma série de desafios na produção de alimentos, que é primeiro atacar a parte de pobreza no mundo, mas também trazer alimentos para esse crescimento contínuo aí da população. Então, a gente pode ver aqui que será necessário produzir, né, pelo menos 50% a mais de alimentos para atender essas premissas, né? Então, é 1 bilhão a mais de toneladas de grãos e 200 mil toneladas de carne, né? Mas como fazer isso com sustentabilidade, né? Opa, vou apontar aqui. Então, hoje, né, a gente tem essa preocupação de que o que a gente fizer agora precisa ser sustentável, precisa ser durável, precisa ser perene. Então, a tecnologia ela é um grande driver, né, para essa mudança. E, realmente, ela tem impactado fortemente a produção de alimentos, né? Se a gente pega o crescimento do valor bruto da produção, em 1995, a gente teve um acréscimo de 50%, depois, em 2006, mais 56%, e em 2017, mais 60% nesse valor bruto. Então, assim, essa tecnologia como driver, ela é sustentada principalmente em cima de alguns pilares. Um desses pilares é justamente a questão de você aplicar o digital, né, ou a computação, para poder ajudar nisso. É o que a gente chama de transformação digital no agro. Mas o que é isso exatamente, né? Eu vou dar um estudo de caso aqui, só para poder demonstrar qual que é o poder disso, né? Imagina, por exemplo, um caso de um confinamento, né? Num confinamento, a gente tem uma grande população, né, de animais confinadas, né, em uma área muito pequena. Aqui, no caso, eu peguei um exemplo real de 50 mil cabeças confinadas em 120 hectares. A gente sabe que esses animais, toda vez que eles sofrem um manejo, né, seja para tomar uma vacina, fazer uma pesagem, qualquer coisa assim, eles perdem, né, ou deixam de ganhar até 200 gramas de atividade, por atividade. Então, cada atividade que eu faço, 200 gramas a menos. Pode parecer muito pouco isso, mas quando a gente multiplica por essa população aqui de animais, a gente está falando de 10 toneladas em cada manejo, é muita coisa. Além disso, a gente sabe que quando esses animais estão no confinamento, eles têm um custo diário, que é pesado. Então, para ele poder compensar esse custo, eu preciso ter um fator de aumento de produtividade, né, de engorda, de pelo menos 1,5 quilos por dia. Só que esse fator ele é também relacionado à genética, raça, tamanho e idade dos animais. A partir de um determinado momento, ele simplesmente para de ganhar isso. É o momento que eu quero tirar ele dali. Então, existem formas de eu poder verificar se esse animal, de fato, ele está me dando ganhos ou não. E uma dessas formas é eu pesando com frequência esses animais. Outra forma é eu fazendo o que a gente chama de aferição de cobertura de carcaça. Então, eu olho, né, faço um exame, por exemplo, de ultrassonografia nas costas do animal, e o que eu espero é que a camada de gordura, né, que ela começa crescendo na base do pescoço e do rabo, ela se encontra em cima do contrafilé com uma espessura de pelo menos 3 milímetros. Né? Mas a gente sabe
é que é muito difícil você verificar isso. É um exame complicado, oneroso, que leva tempo. Então, como que eu posso fazer isso? Né, eu faço um exame de ultrassonografia, pego um dos animais do meu lote e vou aferir, né, isso para todos os outros animais. Ou seja, é algo que eu faço por amostragem. Imagina que eu coloco tecnologia nisso aqui. Então, agora, em vez de eu ficar pesando esses animais em um manejo, eu coloco, por exemplo, uma balança de passagem, e toda vez que o animal for beber a água ou for se alimentar no coxo, ele é automaticamente pesado. Então, daqui eu já consigo ver se ele está, de fato, ganhando aquilo que ele está se propondo a ganhar. Além disso, imagina que eu coloco um portal, por exemplo, com câmeras térmicas, que hoje estão bem populares, né? A camada de gordura ela nada mais é do que um isolante térmico. Então, eu consigo, toda vez que o animal passar, ver se ele está com uma cobertura de carcaça adequada. Ou seja, eu saio daquela questão amostral para uma questão censitária. É isso que a gente chama de pecuária de precisão. Agora eu consigo ser preciso e pegar somente aqueles animais que não estão atendendo os parâmetros, retirar eles do lote e colocar eles, por exemplo, para venda, porque não compensa mais eu manter eles ali com o custo que eles têm. Então, gente, esse tipo de tecnologia ele tem um grande impacto, né, no setor produtivo. Isso aconteceu, né, de forma muito mais rápida no meio urbano, por meio das tecnologias que a gente chama de tecnologias disruptivas. Elas possibilitaram o que a gente costuma chamar de transformação digital, né? Isso daqui é uma foto que representa bem o que é uma transformação digital, né? Isso daqui são dois eventos similares. Então, eu tenho aqui em cima a posse do Papa Bento XVI e embaixo a posse do Papa Francisco. E o que a gente nota de diferença entre esses dois eventos, né, num curto espaço de tempo aí de 8 anos? Justamente que todas as pessoas na parte de baixo, agora elas têm celular, né? Então, olha só, como que isso mudou nossas vidas, né? Isso é o que a gente chama de uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia que ela chega tão impactante que ela, de fato, transforma a nossa vida, inclusive culturalmente, né? O nosso dia a dia hoje ele foi transformado pelo celular. Talvez os mais novos que estejam por aí, eles não tenham vivência disso. Mas os que são da minha idade, né, um pouquinho mais novos só, eles têm essa vivência, né, desse mundo analógico e essa transformação que teve, a ponto de a gente não conseguir sair de casa hoje sem ter o aparelho no bolso, né? Parece que a gente está nu, né? Então, realmente, fez muita diferença nas nossas vidas. Isso é uma tecnologia disruptiva. E a gente tem outros exemplos, tá? Com forte potencial de impacto. Uma delas é, por exemplo, a impressões 3D, né? A impressão 3D é uma coisa que não é nova, né, mas que ela ainda tem um grande potencial a ser atingido. Então, se a gente pega, qual que é o grande potencial dela? É o impacto nas cadeias de suprimentos, né? Então, a gente pode ver que hoje, por exemplo, já se utiliza a impressão 3D na Estação Espacial Internacional. Então, se os astronautas eles têm necessidade de alguma peça, alguma coisa assim, eles não precisam ter necessariamente aquela peça à disposição. Eles podem fazer a impressão para poder atender aquilo. Não sei quem viu aquele filme Apollo 13, né, em que o pessoal passou um sufoco, que justamente eles tinham uma equipe em terra que ficava tentando fazer tipo emendar materiais para poder substituir um filtro de ar que era necessário. Hoje isso seria muito mais simples com essa impressora que está disponível lá na estação espacial. O mesmo acontece também na esfera militar, né? Então a gente tem ali, por exemplo, dentro dos tanques, né, Abraham Lincoln dos Estados Unidos, existe uma impressora 3D. Então, se esse tanque ele quebra em algum momento, algumas peças podem ser impressas, e o que favorece que o tanque seja levado de volta para a base. E aí sim sofra uma manutenção correta. Mas e no agro, né? Imagina o potencial disso, por exemplo, no agro. O agro, a gente sabe que a gente tem fazendas que muitas vezes elas estão remotas. Então, essas fazendas, elas têm um grande problema, assim, às vezes, imaginando, por exemplo, uma fazenda no Pantanal, no período das chuvas, até para você poder sair de lá para buscar uma peça para substituir em um trator, alguma coisa que está dependendo daquilo, para poder continuar o processo de produção da propriedade. Agora, imagina que a gente tem aqui uma plataforma tal como essa daqui. É uma plataforma existente, que é o Thingiverse, que é uma plataforma onde você consegue entrar nela, baixar modelos e imprimir na sua própria impressora 3D. Então, eu poderia fazer isso, por exemplo, numa fazenda ou numa associação de produtores, onde eu entro, baixo esses modelos, imprimo e não preciso mais agora me deslocar para poder consertar aquele equipamento. Aqui eu tenho um exemplo que eu coloquei, que tem nessa plataforma, que é um carburador de Fusca, por exemplo, né? Que a pessoa ela tem todo o modelo lá, eu consigo construir e substituir. Outro exemplo de tecnologia disruptiva, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? O professor Marcato aqui, o professor Lúcio, devem comentar isso também, que é a parte da inteligência artificial, né? Hoje ele
virou assim, uma coisa, um hype, né? A gente tem ouvido muito falar sobre isso, né? E, basicamente, essa evolução da inteligência artificial ela se deu aí ao longo da última década, de forma muito rápida, né? Então, basicamente, a partir de 2013, 2014, você começou a ter uma série de, eu não diria nem novos algoritmos, mas algoritmos com mais qualidade, né? Principalmente devido à alta quantidade de dados digitais que agora estavam disponíveis. Então, um exemplo de como isso evoluiu é esse concurso aqui, né, que é o ImageNet. Ele é uma base aí de 14 milhões de imagens que são utilizadas para treinamento, né, de redes neurais, que a gente fala. São treinamentos de modelos de aprendizado de máquina. E, basicamente, ao longo dos anos, a gente pode ver aqui, e ela foi evoluindo, né? Então, isso daqui, qual que é a ideia? Grandes empresas, né, na verdade, qualquer pessoa pode pegar essa base, treinar um modelo e utilizar esse modelo para classificar até 22 mil classes, né? Então, essas classes são tipo leopardo, scooter, navio, tem de tudo. E isso daqui é qual que era a eficiência de classificação desses algoritmos. Então, quando começou lá em 2012, né, que foi o AlexNet, era um algoritmo da Microsoft que ganhou, ele tinha uma taxa de erro muito grande ainda, né, 16%. Só que essa taxa foi abaixando, 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 até que em 2015 chegou a 3,57%. Isso daqui é um marco, porque ele fica abaixo da taxa de erro padrão dos humanos, que é de 5%. Né? Então, você vê que, ao longo de poucos anos, ela evoluiu bastante. E a inteligência artificial ela é comparada, né, hoje ela está nessa questão de todo mundo correndo atrás disso, justamente porque alguns autores, né, comparam ela, que nem aqui é o caso do Yuval Harari, com uma nova revolução industrial, né? Então, ela tem um potencial realmente de transformar muito as nossas vidas, assim como a revolução industrial transformou as nossas vidas lá atrás. E ele faz um paralelo aí, que é muito interessante, que ele fala assim, ó, talvez aconteça com a inteligência artificial mais ou menos o que aconteceu nos países que não abraçaram a revolução industrial, aconteça com a inteligência artificial. Então, aqueles países que, digamos assim, rechaçarem, né, a inteligência artificial, eles podem ficar para trás, né? Então, é por isso que a gente tem que estar atento nisso daí. E o exemplo mais recente, talvez, tenho certeza aqui que os outros palestrantes vão falar mais sobre isso, mas é talvez o ChatGPT, né? Ele é também um hype aí, né? Ele surgiu lá em 2018 com os algoritmos de Transformer, né? São as inteligências artificiais generativas. E basicamente o que aconteceu com ele foi uma evolução muito rápida. E agora eles lançaram há pouco mais de um mês aí o chamado GPT-4o. E é realmente assim um modelo muito interessante, não sei quem teve a oportunidade de utilizar, mas ele realmente, eu vou mostrar um pouco mais sobre ele aqui. Ele tem capacidades muito interessantes para a inteligência artificial, inclusive para o nosso uso diário, né? Desde geração de textos criativos. Se você quer usar, por exemplo, muita gente usa às vezes até para escrever livros, né, de ficção e tudo mais, mas também coisas muito mais interessantes. Ele consegue, por exemplo, contar pessoas numa foto, contar árvores numa foto. Então, coisas que vão muito além, né, do que a gente espera. E eu vou mostrar aqui que, inclusive, no reconhecimento de pragas, reconhecimento de espécies, ele já consegue fazer um bom trabalho. Aqui é um exemplo, né, do ChatGPT como um consultor pessoal. Uma das coisas que o ChatGPT colocou recentemente, né, disponível lá na plataforma deles, foi um marketplace de GPTs, que eles falam. O que é isso? Eu consigo pegar a API, né, eu consigo pegar o GPT tradicional e treinar eles com dados que eu tenha à minha disposição. Então, inclusive, existe um trabalho lá, da Embrapa Territorial, que é esse consultor Agritech aqui. O que foi feito lá? Foi pego um GPT desses e foi treinado com dados da Embrapa, né, dados do nosso sistema REDAP, que é um sistema que tem uma vasta base de conhecimento ali da Embrapa. Então, você consegue chegar hoje para esse GPT aqui, disponível lá na plataforma, e fazer perguntas como essa, por exemplo. Né? O que eu fiz aqui? Eu estava numa aula com a turma de zootecnia, né, da UFMS, e justamente tirei uma foto do browser, né, de uma cigarrinha das pastagens, e pedi para o GPT classificar para mim o que era aquilo e qual que seria o melhor manejo, né, a melhor forma de manejar isso daqui para acabar com essa praga. E ele foi preciso na resposta. Né? Então, tanto na classificação, classificou certinho como uma cigarrinha das pastagens, considerando os aspectos aqui dela, e deu todos os caminhos ali para eu poder combater a praga. Tudo isso em português, em linguagem falada, né? Então, hoje ele está em linguagem falada, então foi muito eficiente.
Então, é o nível em que a gente está conseguindo alcançar já com essas tecnologias. Mas eu também queria falar um pouquinho sobre um obstáculo, né, que a gente tem justamente para a adoção dessas tecnologias, que eu diria que era um obstáculo e agora não é mais, que é a questão da conectividade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Até pouco tempo atrás, né, vamos colocar a questão de 1 ano e meio, a gente tinha um sério problema de conectividade, principalmente no que a gente fala de conectividade B2C, né, que é de business para o cliente final. Então, a gente já tem em áreas remotas do país soluções já há um bom tempo da conectividade tradicional, que é aquela conectividade para negócios, né? Então, uma conectividade cara, né, que empresas só conseguiam pagar. E isso mudou, né? Então, até então, você tinha várias soluções que eram promessas, né? Tal como a gente tem o caso do satélite geoestacionário brasileiro, que é o SGDC-1. A gente tem o TV White Space, que também era aproveitar o canal da TV analógica, que não existe mais, não é mais utilizado, para poder prover internet em áreas remotas, e várias outras soluções aqui. E o que mudou isso foi, basicamente, que a gente tem hoje à disposição Starlink, né? Então, é um primeiro provedor de internet que já está disponível em âmbito nacional, e que está provendo com muita eficiência internet em áreas remotas do país. Né, eu conheço produtores hoje que têm 4, 5 antenas, então a pessoa ela vai sair de casa, ela leva aquilo ali, e ela realmente consegue atender. E o que é essa rede? Só para trazer alguns dados aqui para vocês. Né? A Starlink, atualmente, ela tem mais de 6.000 satélites, né? E ela quer chegar, né, o objetivo deles é chegar a 42.000 satélites, que é o que eles chamam de mega constelação. Só para vocês terem uma perspectiva do que isso significa, até novembro de 2022, tinha sido lançado em toda a história 14.000 satélites. Então, eles lançaram sozinhos, né, só essa única empresa, quase a metade de todos os satélites que tinham sido lançados na história. São satélites de baixa órbita, e esse aqui é a grande diferencial deles. Né, por que é tão eficiente? Os satélites deles ficam a 500 quilômetros de altitude. Satélites, tradicionalmente, que atendem à internet, principalmente em áreas remotas, eles normalmente ficam a 35.500 quilômetros de altitude. Então, assim, é muita diferença. Então, eles ganham muito na chamada latência, né? Então, você tem uma latência muito menor, né? O que é a latência? É o tempo de resposta de uma requisição que você faz. Então, uma internet muito próxima à internet que você tem na sua casa, né? Em casa, ainda via fibra ótica, essas coisas ainda é mais rápido, mas ela está muito próxima disso já. E, recentemente, eles anunciaram algumas tecnologias novas que prometem uma nova revolução em termos de conectividade. Né? Uma dessas tecnologias é a Starlink Mini, não sei se vocês viram, foi anunciada essa semana, e é basicamente uma antena Starlink do tamanho de um iPad, e ela já tem o Wi-Fi integrado dentro dela. Então, assim, realmente você consegue colocar em qualquer lugar, né, qualquer mochila, bolsa, leva para onde você quiser e simplesmente liga na tomada e você tem internet à sua disposição. E também uma tecnologia que eles começaram a colocar já nos satélites desde janeiro desse ano, então já tem cerca de 300 satélites disponíveis, né, com essa tecnologia, que é a chamada Direct to Cell. O que é isso? É basicamente, eles estão colocando uma antena LTE, uma antena 4G nesses satélites. Então, você vai conseguir, por meio do seu celular convencional, sem nenhum dispositivo a mais, conectar diretamente no satélite. E isso realmente é muito revolucionário, porque a partir do momento que esse serviço estiver disponível, já tem um roadmap aqui, né? Esse ano eles vão liberar somente para texto, e ano que vem eles vão liberar para voz e dados, e também para a internet das coisas. O que você vai ter na prática? Você vai ter qualquer dispositivo que você tem hoje, LTE, 4G, conectando sem a necessidade da antena, diretamente com o satélite no espaço. Então, isso realmente é muito bom, porque, em termos de usabilidade, né, você não precisa de nada adicional, né, apenas dessa contratação. Então, vem coisa muito boa por aí. E, com isso, dá para a gente falar que, hoje, a conectividade ela não é mais uma barreira, né, no agro. A gente tem à disposição, ou vai ter em breve, coisas muito boas. Aqui são outros exemplos, né, de uso. Existem empresas especializadas hoje, tem a Prime Field, por exemplo, que encapsula, né, a antena Starlink, né, para carros. Você tem também à disposição hoje no mercado brasileiro essas estações, que são estações de energia, que são muito convenientes também. Elas, basicamente, você consegue alimentá-la de qualquer jeito, seja pela tomada 12 volts do carro, seja por painéis solares, rede normal.
Então, se você tiver, por exemplo, indo para uma área que você não tem à disposição nem a parte de autonomia elétrica, você pode adquirir uma estação dessa, tem a EcoFlow, Bluetooth, tem várias marcas aí, e leva para o campo e consegue utilizar. E o pessoal tem feito, né, aí é a questão do brasileiro, né, o brasileiro é que nem o pessoal fala, precisa ser estudado, né, o pessoal pega essas antenas, altera elas e coloca de diversas formas para poder levar, seja na caçamba da caminhonete, então o pessoal está levando para a lavoura isso daqui. Né? Aqui é, por exemplo, uma Starlink numa caixa de feira. Né? É até engraçado, parece que ela foi feita para a caixa de feira brasileira. Né? O cara coloca ali dentro e coloca debaixo da capota marítima, por exemplo, e vai a campo com isso daqui, e tudo funciona bem. Aí, só para relatar, além, é claro, da Starlink, a gente tem 8, né, competidores que estão brigando aí para poder alcançar ela. Né? Então, talvez a mais famosa seja a solução da Amazon, né, que é do Coupier, e eles já fizeram, inclusive, um acordo com o Brasil para poder lançar até 2028 uma solução. Então, gente, quando a gente une essas duas coisas, né, a gente tem o que a gente chama, né, o que a gente busca de transformação digital no campo. Né? A gente costuma dizer que a quarta revolução da agropecuária ela é apoiada em 3 pilares, que é bionanotecnologia, a genética e a transformação digital. E quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando tanto de informações, mas também nessa parte do cognosciente, né, que é a parte que envolve a inteligência artificial e tudo mais. E o que a gente quer chegar cada vez mais são em soluções como essa daqui. Né? Essa daqui é uma solução de mercado, o EDIT, onde a gente tem, na verdade, lasers aqui, que eles conseguem detectar erva daninha. Então, na hora de você aplicar o herbicida na lavoura, você aplica aquele jatinho, ele sai só em cima daquela erva daninha, aquela planta invasora. Isso causa uma economia aí de 97%. Né? Então, é uma produção por área muito maior, com muito menos insumos e muito mais qualidade, que ninguém quer comer herbicida também. Né? E é pensando em tudo isso que, há muitos anos, já há 2 décadas, a gente tem uma plataforma, né, um ecossistema dentro da Embrapa, que a gente chama de Smart Livestock, aqui na Embrapa Gado de Corte, que é justamente o ecossistema para a pecuária digital. Eu trouxe aqui algumas iniciativas. Né? Então, ela nasceu lá atrás, com um dos laboratórios que a gente tem lá na unidade, que é o Mangueira Digital, que começou a desenvolver soluções de automação para a pecuária. Então, começou com tag nos animais e tudo mais, e as tecnologias começaram a ser desenvolvidas assim, ao longo de, basicamente, 15 anos. Né? Então, isso aqui é a balança de passagem, ela já é uma solução que está no mercado aí desde 2017, mas só para vocês terem uma ideia, né, ela nasceu assim, ó, bem prosaica, e aí, ao longo de todo esse desenvolvimento, a gente alcançou hoje o produto nosso de prateleira que está aí no mercado. Né? E a gente tem uma série de aplicativos também para dispositivos móveis. Né? Então, os mais famosos são provavelmente esses que estão em tela, né? Os nossos aplicativos do programa Sumário de Touros, do Gene Plus, o Cria Certo, o Pasto Certo e assim por diante. E a gente tem adotado, ultimamente, uma estratégia de criar super apps. Né? Então, um dos maiores exemplos desse é provavelmente o Pasto Certo. O Pasto Certo está se tornando um hub de soluções para o produtor de pecuária de corte. Né? Em que sentido? Ele começou como um catálogo das forrageiras tropicais desenvolvidas pela Embrapa. Mas hoje você consegue entrar nele para poder fazer a escolha das suas cultivares. Você consegue comparar essas cultivares em 160 variáveis que ficam disponíveis dentro dele. Ele tem algoritmos de inteligência artificial que foram desenvolvidos junto com a UFMS, né, no laboratório, no LIA, que é o Laboratório de Inteligência Artificial, do professor Marcato, que está aqui, onde você consegue escolher as cultivares que melhor se adequam para a sua plantação. Então, você coloca lá dados de entrada, coloca uma série de informações a respeito da sua área, e ele vai te falar quais são as cultivares que melhor vão se adequar para aquilo ali. Opa, desculpa. Acho que eu apertei duplo aqui, ele parou. Obrigado. Pode deixar que eu... Ele tem calculadora de sementes, então você coloca lá qual que é o tipo de cultivar que você vai plantar. Depois que você escolheu a cultivar, percebam que é uma jornada, né? Então, você vai tipo num wizard, você vai escolhendo por etapas. Agora, você já sabe qual que é a cultivar que você vai usar, então você calcula a quantidade de sementes. E ele vai te mostrar lá qual que é a quantidade de sementes que você precisa colocar. Ele também tem o dimensionamento de piquetes. Então, você entra com dados e ele consegue dimensionar os piquetes.
E, por último, ele te leva, né, esse aplicativo ele foi desenvolvido junto com a Unipasto. Então, as nossas sementeiras, né, associadas da Unipasto, elas têm um canal dentro do aplicativo para você poder ir atrás das sementes. Outro exemplo, né, de tecnologia é a plataforma Smart Wheel, né, que a gente chama, que é uma plataforma de dispositivos vestíveis para os animais. Tá? Isso daqui é uma questão muito mais ambiciosa que a gente vem investindo. São dispositivos mesmo, foram feitos junto com o LSCAD, que é outro laboratório da UFMS. E, basicamente, no desenvolvimento, né, a gente hoje tem 3 dispositivos que estão em desenvolvimento. Um deles é o BEP, que ele captura dados fisiológicos dos animais, como frequência cardíaca, frequência respiratória e dados comportamentais. A gente tem um colar de bioacústica, né, um cabresto de bioacústica, que consegue detectar se o animal, por exemplo, ele está pastejando, está ruminando, está em ósseo, o que ele está fazendo. E a gente tem também um outro que é o colar de EEG, né, que a gente fala, que é eletroencefalograma. Qual que é a ideia aqui? É você saber exatamente o que o animal está pensando, né? A gente brinca isso. Então, assim, eu não vou mais inferir indiretamente se ele está em bem-estar ou não. Eu quero saber se ele está em bem-estar ou não, simplesmente vendo as ondas cerebrais dele. Isso daqui também é um outro exemplo do que você consegue fazer aliando aí o digital com conectividade. Essa é uma plataforma de IoT que a gente desenvolveu junto com a Huawei e o CPQD. Então, basicamente, a gente colocou uma estação, né, a campo, junto com sensores de microclima, né, que a gente fala, essas estações meteorológicas, balanças de passagem e também esses dispositivos vestíveis. E qual que era o nosso objetivo aqui? Era tanto avaliar os animais quanto a bem-estar, então gerando, né, índices de bem-estar para o produtor poder tomar decisão, e fazer também a predição, aqui entrou a inteligência artificial de forma pesada, para a gente fazer a predição de ganho de produtividade. Então, ele considera, por exemplo, esses índices de bem-estar, né, os índices fisiológicos do animal, para poder saber se ele vai continuar ganhando peso ao longo das próximas semanas. Esse é um outro exemplo também, acredito que o professor Lúcio, né, o Marcato devem comentar, que é a nossa plataforma também de fenotipagem em massa com uso de drones. Então, além da gente utilizar a inteligência artificial para a predição, a gente vem utilizando também porque a gente chama de segmentação e classificação. Então, isso é um trabalho que ele envolve muitas pessoas, né, que é o trabalho de melhoramento genético de vegetal. E o que a gente tem feito nessa pesquisa é tentar utilizar drones para poder desonerar um pouco a parte manual desse trabalho, trazendo automação para isso. E nessa pegada também, o que a Embrapa fez mais recentemente foi propor uma nova plataforma, que a gente chama de Embrapa.io. Tá? Esse nome não é à toa, se vocês digitarem embrapa.io, vocês vão acessar um portal que a gente chama de Embrapa for Developers. Né? Então, hoje, muitos big players, né, do mercado, como a Uber, o próprio iFood, todos esses, eles têm uma plataforma, né, que é a plataforma for Developers. Ela é direcionada para desenvolvedores, né, agrônomos ou tecnistas que queiram desenvolver ativos digitais, né, para aquelas plataformas. E é exatamente isso que a gente propôs aqui, uma plataforma que trouxesse todo o caminho das pedras para pessoas, né, da comunidade, tanto interna quanto externa, a Embrapa, nossos parceiros, terem ali o caminho das pedras para poder desenvolver softwares dentro de determinadas diretrizes, né, de padrões de qualidade para o agronegócio. Então, aqui ele traz vários conceitos inovadores. Eu não vou falar de todos, que o nosso tempo está curto, mas talvez os mais relevantes aqui seja o conceito de boilerplates. O que são isso? Né? A gente, basicamente, com a nossa experiência no desenvolvimento de ativos digitais, a gente pegou muito desses modelos de ativos que a gente considera de boa qualidade e transformamos eles em templates, né? Então, ele fica como um ponto de partida dentro da plataforma. Então, por exemplo, se um novo projeto ele vai começar, eu não preciso partir do zero. Eu posso partir ali daqueles modelos e, dali, eu seguir em frente. Então, é uma forma de agilizar isso e já trazer uma certa qualidade para esses ativos que começam a nascer. Né? Além disso, a Embrapa ela instituiu recentemente, né, esse conceito também de beta release. Isso não é um conceito novo no mercado. Né? A gente tem isso em vários players aí do digital, né? Mas hoje você consegue baixar aplicativos da Embrapa que ainda estão nessa fase de desenvolvimento e que são considerados beta, justamente para que a população, né, o usuário final, e aí são testes abertos, em beta abertos, né, eles consigam nos ajudar no amadurecimento dessas tecnologias e evolução delas.
Além disso, ele tem um monitoramento contínuo aqui da saúde dessas aplicações. Então, toda aplicação que a Embrapa lança hoje no mercado por meio dessa plataforma, ela é monitorada continuamente, tanto em relação ao engajamento de usuários e em relação também a erros. Então, tudo aquilo que está atrapalhando o usuário de alguma forma, está causando algum tipo de complicação, ou bug, ou erro, ele é capturado pela plataforma para que a gente possa agir rapidamente. E, bom, o que eu queria colocar é que essa combinação de conectividade e desses produtos digitais, ele está, de fato, mudando o agro. E uma das formas que a gente pode ver isso é que a gente vai precisar cada vez mais de uma mão de obra qualificada, inclusive em novas profissões, que é o que a gente chama de profissões emergentes, né? Então, hoje a gente já sabe que, por exemplo, operador de drone é uma profissão que não existia, né? Até pouco tempo atrás, né? Eu acho que o Lúcio vai poder falar mais sobre isso. E hoje já é uma realidade. Hoje você tem a profissão de operador de drone, né? O técnico em agricultura digital, ou seja, quem que vai lidar com todo esse maquinário inovador, né? Que agora você tem, é claro, você tem muita automação, muitas coisas digitais, mas você precisa de mão de obra especializada. Engenheiro agrônomo digital, engenheiro de automação agrícola, cientista de dados agrícolas, né? Porque agora eu tenho muito dado sendo gerado pela minha fazenda. Como que eu faço para utilizar esses dados para tomada de decisão? Designer de máquinas agrícolas, técnico em agronegócio digital. Por conta disso, a gente tem, dentro no âmbito aí da plataforma Embrapa.io, a gente está fazendo também uma parte, né, um esforço, para o que a gente chama de Embrapa.io Academy, que é justamente levar essa plataforma para dentro das universidades, para começar a engajar alunos e professores no desenvolvimento dessas soluções para o agro, né, de tal forma que dali saiam egressos, né, profissionais, que tenham esse carinho especial em desenvolver tecnologias digitais para o agronegócio, né? Então, isso daqui tem muitos desafios, né? Como diz essa reportagem aqui, o agronegócio vive um apagão de mão de obra qualificada, mas também tem muitas oportunidades, tá? É isso, gente. Obrigado. Desculpa aí se eu estendi um pouquinho além do tempo. Camilo Carromeu, da Embrapa.